Almir Reis Entrevista. Um oferecimento. Iguatemi Campinas. Tudo em moda, cultura, gastronomia, entretenimento e tecnologia. Galeria Shopping. O shopping que inspira a moda. Bom Tempo Campinas Móveis Personalizados. Projete sua imaginação. Olá, que bom estar com você novamente. Que tal? Tá gostando aí do nosso programa no YouTube? Tá curtindo? Olha, eu tenho falado para vocês que nós vamos aos poucos nos adequando a essa nova ferramenta e que indiscutivelmente está ficando muito mais próxima das pessoas. Mas o que eu mais gosto é das opiniões, que você nos dê o seu feedback. E sugestões, se você tem alguma coisa a indicar, a produção está sempre à disposição. E Almir Reis Entrevista é para você. Você que manda no programa, tá bom? E os temas? Nós temos tentado também dar uma mexidinha. Hoje, por exemplo, eu volto à área da saúde, mas para uma boa causa, isto é, falar um pouquinho desse novo comportamento, esse novo momento, o novo no sentido que o mundo passa por um ciclo que é decididamente, não diria definitivo, porque definitivo é só a morte, mas seria talvez por muitos anos, né? Vamos ver o que vai acontecer. Então nós temos que nos adequar a esse novo ciclo. E doutor Odair Albano, ginecologista, ex-secretário de Saúde de Campinas, professor, enfim, palestrante, é um multimídia, além de ser um dos médicos mais respeitados na sua área, com certeza. Prazer enorme em tê-lo aqui, doutor Albano. Eu sei que sua agenda é absolutamente recheada de anotações e compromissos, mas eu não poderia deixar de convidá-lo, principalmente nesse momento que a coisa está realmente mudando para um novo estágio, e que o senhor nos desse alguma dica. Por exemplo, o senhor acha que nós temos que conviver com terror como fazem? Olá, Almir, olá aqueles que nos assistem, é um prazer estar aqui com você, né? E principalmente nesse novo momento que nós estamos vivendo, nesse novo normal, né? Então vamos fazer alguns comentários. Estamos saindo de uma pandemia, lamentando as mais de 500 mil mortes, os 20 milhões de casos que o Brasil teve. Mas também estamos continuando a vida, né? Foi um momento difícil e a gente pode até dizer que o mundo não estava preparado. E as desigualdades, as deficiências vieram à tona, né? Tanto nas questões assistenciais, até do próprio conhecimento da doença. Eu vou dar para os nossos telespectadores um dado interessante. Uma pesquisa feita em abril e em julho do ano passado, 26% dos médicos disseram que estavam preparados para enfrentar. Apenas 26%. Esse é um dado da Associação Paulista de Medicina. Esse número era baixo porque os médicos foram surpreendidos, Almir. Eles não estavam preparados para uma doença nova, com uma grande complexidade, com uma mortalidade significativa. E os médicos foram aprendendo. E se alastrando com uma rapidez absurda, né? Então foi um momento muito difícil para todos os setores, tá? Tanto os setores assistenciais quanto os setores produtivos e nas famílias. Esse impacto foi significativo porque houve problema físico da doença, mas houve um problema que todos aqueles que me assistem também presenciaram: o sofrimento mental. A apreensão de algo novo, imprevisível. Esse talvez seja o termo mais adequado. Era uma doença nova, que muita gente não conhecia direito, que muita gente não sabia como lidar, e uma imprevisibilidade muito grande. No ser humano, fatos imprevisíveis são aterrorizantes. Coisas difíceis a gente tenta contornar e até dimensionar o risco. Mas aquilo que é imprevisível, que
as pessoas dizem uma coisa, outros dizem outras coisas, isso apareceu muito, deu um grande medo. E posso dizer até mais que isso, o medo do medo, aquela ansiedade progressiva resultante desse estresse físico e mental. Muito bem colocado. Esse estresse físico e mental levou a consequências psíquicas significativas. O aumento da ansiedade. O que é isso? Tentar pensar na frente. O que pode acontecer? O que eu posso fazer? Isso cria cenários diferentes, porque você pensa em várias coisas, e cria também um aspecto emocional em cada cenário. Tudo que a gente pensa tem um envolvimento emocional. Tudo que a gente presencia tem um envolvimento emocional. E tudo aquilo que a gente pensa ou faz também tem um grande envolvimento emocional. E o que aconteceu na época? Muitas pessoas se desgastaram com a doença, com os familiares, com tudo aquilo que estava acontecendo. Aumentaram os casos de depressão, que já é um agravamento pelo estresse crônico, e abuso de álcool, abuso de comida e abuso de psicoativos, tranquilizantes, antidepressivos. Esse é o cenário que a pandemia criou. As mulheres foram muito mais atingidas. Numericamente, nós temos, fora da pandemia, nós temos 1,5 vezes a mais casos de alterações psíquicas nas mulheres. As mulheres são mais sensíveis, observadoras, preocupadas com o coletivo. Então elas sofrem mais. E hormonais, né? Elas têm alterações cíclicas, mas a observação da mulher ela é diferente do homem. O homem tende a ser mais objetivo. Qual é o problema? Como é que nós resolvemos? As mulheres, de modo geral, veem um todo. E esse é um cenário que a gente sempre vê, né? A mulher olhando um detalhe de um problema. Total, né? Total. Aliás, não, parece só, eu quero pegar esse gancho que está dentro do contexto. Por que é que a mulher, por exemplo, você chega num lugar, ela em 1 segundo que ela chega, ela radiografa tudo, porque ela faz isso, ó. Você pode dar onde estiver sentado, se você observar uma mulher, ela tá assim, ó, os olhinhos, ó. O homem não, eu chego aqui, sento aqui, conversa aí, linear. A mulher não, o doutor está falando com muita propriedade. É uma visão que a gente chama de holística, total. É holística, visão total. Por isso são boas mães, na grande maioria? Sim. Donas do lar. E a preocupação dela é coletiva. É comum uma mulher relatar fatos que estão ocorrendo com uma colega de trabalho. E muitas vezes ela se envolve emocionalmente porque a moça está doente, ou ela está se separando, ou tem um problema pessoal, e ela está totalmente envolvida e relata isso para as outras pessoas como se o sofrimento fosse só dela. Esse é um aspecto ruim. Mas se a gente colocar todas essas diferenças, estatisticamente as mulheres têm o dobro de distúrbios de ansiedade, 2 a 3 vezes de depressão em relação aos homens e até 4 vezes nos transtornos de pânico. E por que são mais longevas? Elas são mais longevas porque o homem adoece mais porque se cuida menos. Relapso. Por exemplo, a busca de profissionais tem muito papel da mulher. Homens que vivem sozinhos tendem a se cuidar menos do que mulheres que vivem sozinhos. E elas tendem a manter controles de saúde, controles de higiene, controles de trabalho, de exposição, de forma mais rígida. O homem fica sozinho, às vezes ele bebe um pouquinho mais do que ele gostaria, né? Isso. Às vezes ele come um pouquinho mais do que ele gostaria. As mulheres são mais rígidas. Para o nosso espectador entender, nós temos no Brasil 4 milhões e 700 mil pessoas a mais do sexo feminino. Isso. Né? Nascem mais... Não é 5 pontos? Não, é 4, atualmente é 4,7. Vamos falar em 5 milhões. Acima da metade da população. Nós temos, em números redondos, hoje, 208 milhões de habitantes, tá? Desculpe, 213 milhões de habitantes, 108, né? E 104 de homens. Mas só para voltar lá, nascem mais homens. Até os 25 anos, tem mais homens do que mulheres. Na faixa de 25 a 29 anos, eles se equiparam. E a partir dos 30 anos, os números são cada vez mais crescentes. Quando você faz na faixa de 60, 65 anos, a predominância é de mulheres, porque os homens acabam, por vários motivos, né, tendo o desfecho, né? Na verdade, os homens, por exemplo, eles infartam mais cedo, né? Eles têm problemas de saúde muito mais precocemente do que as mulheres.
Mas só para voltando lá, então a questão psíquica ficou importante nesse cenário. Muito, hein? Muito. E você me pergunta assim, o que é que nos espera? Talvez seja a grande discussão do momento. Nós temos a quarta onda, chamada quarta onda, que é o que é que vai sobrar disso do ponto de vista físico e psíquico. A quarta onda é entendida o seguinte: passada a doença, passado a parte mais crítica da pandemia, o que vai sobrar? Algumas instituições, inclusive, estão fazendo ambulatórios específicos para cuidar de pacientes que tiveram Covid e ficaram com sequelas. Você já deve ter tido contato de indivíduos assim, eu tive Covid faz 6 meses, sabe? Mas não voltou o paladar direito, eu sinto dores aqui e ali, e a dificuldade agora é saber o seguinte, o que isso é sequela da Covid e o que é, ou se isso é uma outra doença. Uma novidade. Então, existem alguns colegas médicos que estão dedicados a essa questão. Mas tem um componente mais importante nessa questão, que é a saúde mental. Nós tínhamos normalmente 1 dígito das doenças psíquicas, tanto depressão, ansiedade. E agora nós estamos na casa dos 2 dígitos, ou seja, houve um aumento importante, muito importante. Foi feita uma pesquisa em São Paulo com 3.000 pessoas durante agora a pandemia e se observou 30% a 40%, dependendo do tipo da patologia, de pessoas com problemas psíquicos. Aumentou o número de ansiedade, de casos de ansiedade, dos transtornos de ansiedade em geral, da depressão, e pode-se pensar o seguinte, esse estresse foi bastante pesado, as pessoas sentiram. E o que essa pesquisa mostrou de interessante, de diferente? Que houve um aumento maior nas mulheres. Vamos dar um número. No quadro de depressão, eles chegaram à conclusão que eram 46%. 40% para mulheres, 6% para os homens. Quando você pega na ansiedade, a relação também era desse tamanho, 37-5. Então, mostrando que as mulheres, durante a pandemia, receberam muito das informações, cuidaram muito das pessoas, se dedicaram muito com as pessoas e tiveram uma preocupação coletiva maior. E houve também um desgaste, porque os filhos ficaram em casa, as mulheres deixaram de sair para trabalhar, não tiveram aquele convívio social para aliviar um pouco a tensão, muitos conflitos conjugais começaram a aparecer, muita gente... Nunca houve tanto divórcio. Exatamente. Então, esse desgaste. O novo normal é aquilo que a gente está esperando. Muita coisa vai mudar, na minha opinião. Por exemplo, o trabalho remoto tende a crescer. Muitas empresas perceberam que o funcionário pode produzir o que ele produzia num outro local. Então é possível que centrais de trabalho remoto ainda há uma dificuldade pela instalação. Né? Eu vou dar um exemplo até prático, os que me conhecem sabem disso. Eu faço normalmente entre 50 e 60 palestras presenciais por ano. Né? A grande maioria para médicos. E eu estou fazendo lives. Ontem eu fiz de manhã, e depois fiz outra noite, e hoje eu fiz de manhã de novo. Parte dos profissionais que eu conheço estão fazendo. Agora, como é que vai ser o trabalho remoto? Essa talvez seja a grande diferença. É muito provável que se criem centros para trabalho remotos, levando em conta a localização do funcionário, para dar mais condições. A segunda possibilidade é que as empresas instalem serviços dentro do domicílio para facilitar esse trabalho. Eu, por exemplo, nas lives que eu faço, para a indústria farmacêutica, eles mandam um kit de mídia para eu não depender da minha casa. Então, eu instalo para que eu tenha uma linha direta para fazer o evento com a qualidade. Isso, você vê, é um mercado que está aparecendo novo. Rapidamente. Mas, doutor Albano, também tem um detalhe, convenhamos. O ficar em casa é confortável até a página 2, porque também te acumula tensões, desejos. Eu, por exemplo, chegou um momento que eu precisava sair. E eu estou fazendo coluna social de casa, só gravando televisão como aqui, que eu não posso gravar de casa, eu tenho que vir presencialmente. Porém, porque você fica dentro do seu habitat e sufoca. E ainda com a mulher do lado, os filhos do lado, quem tem família, casada. Então, eu acho que o ideal... É isso que o senhor falou, as empresas instalarem um point para eles se irem até lá, saindo da sua casa, para dar
aliviada, ou eu estou errado? Não, isso está certo. Agora você contou um fato interessante, eu gosto sempre de fazer uns links de algumas coisas, né? A depressão, em condições normais, ela é mais frequente em locais escuros e isolados. Tá? Quer dizer, quando você vai para países com um clima muito frio, né? Nossa, as pessoas ficam muito presas, exatamente, né? Escurece muito cedo, você tem estatisticamente o maior número de alterações mentais, em especial da depressão. Então, e alcoolismo também, nós estamos... alcoolismo. O isolamento não é adequado. Doutor Albano, prestem atenção na pergunta. Como funciona qual é o mecanismo do vírus? Ele é um vírus de fácil contágio? Como é que se faz para lidar com ele? O vírus da SARS-CoV-2 é bem conhecido hoje qual é o mecanismo de transmissão. Ele é um vírus mais pesado do que rubéola e sarampo, ele tem um peso maior, então ele tende a ser colocado em objetos próximos, quando você espirra, tosse, ou quando você fala. Então a transmissão aérea depende de proximidade entre o indivíduo contaminado e o indivíduo a ser contaminado. Então a proximidade é um fator importante. O outro fator é a higiene. Você colocar a mão no objeto que recém-contaminado e levá-lo à boca, ao nariz ou aos olhos. Então isso é bem conhecido. Quando você coloca o indivíduo no meio aéreo, solto, num grande parque, ele não vai ser contaminado porque vai haver uma diluição desse vírus no meio aéreo e a permanência dele é em pequenas quantidades. Isso foi muito bem avaliado pelos chineses logo quando a pandemia começou, que eles observaram pessoas contaminadas em determinados ambientes, quem era contaminado e quem não era, e observaram que era direcionado. Por exemplo, pessoas que estavam sentadas numa grande mesa se contaminavam. Pessoas que estavam do outro lado do mesmo restaurante não se contaminavam. Mostrando que a questão da distância, né, é importante. É muito importante. Higiene. A distância ideal é essa que nós estamos aqui? Esse número é discutível, mas ele deve ser mais de 1 metro. Exatamente. Então, mas você não pode ir numa mesa de restaurante, vamos supor, estamos numa mesa redonda. Redonda ainda é mais fácil, mas quadrada. Tem um padrão essa mesa, porque senão você tem que falar por telefone com a colega do lado, né? Então, mas aí veja bem, você tem outras premissas que têm que ser levadas em conta, né? Primeiro, o indivíduo está contaminado. Segundo, da quantidade de vírus que ele tem. A carga viral é outro fator determinante. É diferente de você, por exemplo, o Almir Reis entra numa UTI que tem um indivíduo contaminado e vai visitá-lo. Este indivíduo tem uma carga viral elevadíssima. O número de vírus que ele vai expelir é muito alto. Outro cenário é um indivíduo que tem um quadro brando, com dor de cabeça, febre e tal, que está eliminando o vírus. O vírus, quando ele entra no sistema respiratório, ele é rapidamente inativado. E ele precisa sobreviver para conseguir se multiplicar. Vou repetir, ele precisa sobreviver. Ou seja, ele te contamina, ele vai num receptor que a gente já conhece, com a ACE2, e ele se fixa. Aí o teu sistema imune entra em alerta. Então os seus soldados, que estão constituídos pelos glóbulos brancos, em alguns em especiais, os macrófagos, eles vão tentar bloquear a infecção. Vai depender da tua resistência pessoal. Aí é que eu entro a pergunta que eu quero adendar, é a seguinte, fazer este adendo, aliás. Se você estiver fisicamente com a sua imunidade alta, isto quer dizer, se você se precaver tomando vitaminas, sais minerais e toda essa parafernália que nós sabemos, isto não é importante? Isso não ajuda, doutor Albano? Então, é muito interessante isso. Você me deu a oportunidade de falar uma coisa que poucas vezes a gente escuta em público, né? A visão imunológica, o autor de todas essas definições viveu no final do século XIX e começo do século XX. Ele chegou a ganhar um prêmio Nobel, Metchnikoff, em 1908. E na época já se sabia, estou falando de 1908, que o indivíduo exposto a um agente vai despertar do outro lado um sistema de defesa, que depende de um monte de coisa. Depende da carga viral que você tem, da carga de infecção que você tem e da tua resistência para aquilo.
A nutrição é importante, os aspectos genéticos também, mas a nutrição é muito importante que o indivíduo tem, o estado de saúde geral que ele tem, o indivíduo debilitado. Vamos pensar assim, o indivíduo que está fazendo um tratamento de câncer, usando quimioterapia, radioterapia, está imunologicamente mais deprimido. O indivíduo que usa corticoides a longo prazo está também imunossuprimido. Então, não depende só da carga viral, depende do grau de resistência. E você falou bem, o indivíduo saudável, né, tem mais resistência, né? Tem uma série de curiosidades no mundo científico que mostram isso. Por exemplo, no meio do século XIX, na Inglaterra se fazia tratamento de tuberculose expondo as pessoas ao sol. E isso dava benefícios. E à época ninguém sabia por que isso fazia bem. Depois se descobriu que a exposição ao sol produz mais vitamina D. E que a vitamina D tem uma participação importante no sistema imune. Olha que interessante. Não se sabia o que era a vitamina D, muito menos que o sol produzia isso. A vitamina D, ela é descoberta em 1922, tá? Naquela época, inclusive, se tinha uma crença também muito, muito interessante, que era do óleo de fígado de bacalhau. Que eu tomei a minha infância inteira. É muito interessante essa história. Vou tomar um minutinho só para explicar, porque é muito interessante. Explique. Médicos alemães e poloneses, no meio do século XIX, observaram raquitismo, mau desenvolvimento ósseo em crianças que estavam na Alemanha, na Áustria, na parte central. Ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. Talvez a migração, crianças confinadas, pouco sol, o que estava acontecendo? E começou a se observar que os nórdicos não tinham esse número de raquitismo. Aí alguém pensou o seguinte, bom, deve ser alimentação. E descobriram que na dieta eles utilizavam óleo de fígado de bacalhau. Aí se começou a experimentar o óleo de fígado de bacalhau e perceberam que as crianças que tomavam óleo de fígado de bacalhau não tinham quadro de raquitismo. Olha que interessante. Mas ninguém sabia o que tinha no óleo de fígado de bacalhau. E esse é um dado muito interessante da pesquisa. Só no final do século XIX é que se começa a pensar que isso talvez fosse um fator antirraquitismo. Quando se descobriu a vitamina D, se descobriu o seguinte, que o sol produz vitamina D na pele, ok. Mas animais de água profunda e fria produzem vitamina D e que fica alojado em alguns órgãos. Então, quando você pega o bacalhau e pega o óleo de fígado de bacalhau, você está pegando uma vitamina D de fonte marinha. Por isso que dá... E o salmão? O salmão também. O salmão, inclusive, é rico em ômega. Em ômega 3. E é interessante que o óleo de fígado de bacalhau, a chamada emulsão Scott, é lançada em 1875 em Nova York, mas quando ela foi lançada não se sabia exatamente o que tinha nela. Se você olhar no rótulo, dizia assim, faz bem para a saúde e tal, tal. Era um hominho com bacalhau nas costas, nunca me esqueço. Exatamente, 1875. É muito interessante, porque a ciência só chegou à conclusão o que acontecia já no século XX. Então, agora, as pessoas devem manter a imunidade sempre boa. Agora, outra pergunta com relação a isso, porque a pessoa, por exemplo, eu tomo bastante sol em horários, digamos, que ele é mais potente, sem protetor solar. Aí eu pergunto, a vitamina D de 1000 unidades, é assim que fala, unidades? Por unidade. Ela não potencializa este sol, mesmo que não seja das 3 da tarde, das 2 do meio-dia? É fácil de entender. Ela faz a reposição do sol que você não tomou. Ponto. Aí que eu queria chegar. Ela faz mesmo, doutor? Ela faz porque é o seguinte, na verdade, quando você se expõe ao sol, você está querendo receber a radiação. Na pele tem uma substância chamada dehidrocolesterol que se transforma em vitamina D. Ponto. Essa é uma fonte natural. Não pensando que ele vai tomar óleo de fígado de bacalhau. Claro, foi só o sol. Ainda existe? Existe. Então, na verdade, essa seria a fonte natural. Muito bem, mas vamos admitir que é um idoso que não tem exposição. Que não gosta de sol, não pode, a pele. Ponto. O que você pode fazer? Você vai repor. Quando você chega numa drogaria, esse é um detalhe interessante para aqueles que nos assistem, você fala assim, eu quero comprar vitamina D. Se você quiser comprar mais de 2.000 unidades por cápsula, você tem que ir lá no balcão e tem que ter uma receita. 1.000 unidades e 2.000 unidades não tem receita porque não tem tarja. Por que não tem tarja? Porque é considerado um suplemento
nutricional. Eu tomo 7.000. Isso daí é o sol, vamos chamar de forma muito simples, é o sol que você devia estar tomando. Com certeza. Quer dizer, você está, na verdade, repondo uma vitamina D que o teu corpo devia estar produzindo. Mas eu quero tomar 5, 7.000. Bom, aí é prescrição médica, ok? Então, você pode tomar 2.000 unidades, em especial as pessoas que não têm exposição solar. O mínimo necessário qual é? 2.000 unidades é suficiente, porque isso é o que é autorizado pela Anvisa. A Anvisa não colocou a taxa. Só para te dar mais um número importante, as pessoas perguntam, mas tem tanta gente com hipovitaminose D? Tem. Se você olhar no mundo, 40% da população mundial tem hipovitaminose. Mas quando você começa a fazer o recorte por exemplo, clima temperado e tropical, quando você faz um outro recorte, idade, você chega, por exemplo, em São Paulo, capital, 80% dos idosos, 80% tem deficiência de vitamina D. Certamente. Porque ficam muito confinados, não tem exposição ao sol. A outro detalhe interessante é que sol. Para você ter um efeito de radiação, você precisa tomar o sol quando os dermatologistas mandam não tomar. Exatamente o que eu falei, meio-dia para frente. Você tem que tomar o sol que consiga estimular. Pelo menos, para você ter uma quantidade ideal, você teria que ter de 15 minutos a 30 minutos. Agora eu soube que ele entra também, a radiação da D, pelo couro cabeludo e pelas mãos. Se você proteger o seu rostinho lindo para não ficar com a pele enrugada, isso é o conselho de alguns dermatologistas. Diz que ele entra por aqui, não é? Toda exposição. Doutor Albano, eu quero rapidamente fazer uma pergunta ainda nesse contexto, porque a vitamina B12, sim. A hipovitaminose, é assim que se fala? Isso, vitaminose B12. B12. Eu tenho em excesso porque eu gosto de tomar. Não faz mal. Então, ela é importante na produção dos glóbulos vermelhos. Ela é um componente, além do ferro, ela é um componente importante para produzir glóbulos vermelhos. Mas ela também é importante para os nervos. A gente poderia dizer assim, ela é uma vitamina importante para os nervos. Ela participa também do metabolismo, ou seja, do funcionamento do organismo, mas é muito importante para o nervo. Por isso que muitas pessoas que têm neuropatias ou polineuropatias, ou seja, muita dor em alguns nervos, né, em função de ou trauma ou do envelhecimento, utilizam vitamina B12. Mas se estiver um pouco alta, como eu tenho alta porque eu reponho muito... O ideal é que você mantenha os níveis nas faixas que são preconizados. Então, você pode fazer no sangue a dosagem de B12. A minha alta. Hoje está muito fácil tomar B12, porque sempre se tinha problema de absorção. E muita gente tomava injetável porque não tinha. Agora existe vitamina B12 sublingual, que você coloca embaixo da língua e ela derrete e tem ação muito boa. Perfeito. Ela tem 1000 unidades, isso é preconizado hoje pelos médicos. Mas agora a pergunta também é a seguinte. Fizemos aí, está bem colocado, vocês estão gostando da exposição? Olha, anota aí que isso é tudo importantíssimo, hein? Porque como diz o caipira, saber melar até quando? Vamos ver. Doutor Albano, nós temos aí um comportamento social que está tendendo a mudar. Pelo decréscimo da pandemia, pela situação também até neurológica das pessoas que não estão aguentando mais ficar confinadas, por aí vai. A minha pergunta, vão a uma festa, um evento, com limitação dentro do protocolo recomendado pela saúde, enfim, mas você não pode comer com máscara, você não pode tomar seu drink com máscara, você tem que a qualquer momento tirar essa máscara para conviver. Existe dentro desse contexto, vamos supor, um coquetel. Eu estou fazendo essa pergunta porque eu trabalho com isso, vocês sabem, como colunista social. E já está acontecendo esses eventos, já estão acontecendo. Aí um coquetel volante, digamos. Existe alguma restrição muito severa ou pode acontecer dentro das devidas precauções? Bom, nós temos muitas variáveis para poder responder isso. Primeiro, o grau de imunização. Se as pessoas estão ou não estão imunizadas. Com certeza. Isso vai ser um dado perdão, eu não fiz a cuida completa. Há que se presumir que são pessoas acima de 40, 50 anos que, pela faixa etária, já estão imunizadas.
Por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos agora também, está se valorizando muito um atestado de vacinação para entrar, para poder entrar num evento. A distância das pessoas e a máscara ainda é uma discussão a ser levada para frente. Por quê? Porque nós temos novas variantes do vírus. Ou seja, o vírus foi se modificando e ainda não se tem a dimensão exata da agressividade dessa nova forma para os indivíduos que já foram vacinados. Com certeza, quem não foi vacinado tem um risco maior, mas para os que forem vacinados. Então, por exemplo, você tomou a vacina X. Com essas novas variantes, essa vacina vai ser tão eficaz ou não? Mas já tem alguma resposta sobre as vacinas? Então, tem uma posição que foi dada pelo Centro de Doença americano há 10 dias atrás, que recomenda, porque os americanos estavam deixando de usar máscara. Isso. E o CDC recomendou que se mantenha o distanciamento, que se evite aglomeração e que se use máscara mesmo vacinados. E por quê? Porque isso no dia a dia. No dia a dia. Mas num evento. Então, quanto maior a proximidade, maior o risco. E a gente não tem a dimensão ainda quanto que essas vacinas, porque hoje a preocupação é com a variante indiana, que é essa última que veio. Ela tem um potencial maior. Mas será que a vacina consegue administrar isso? Essa é a questão ainda que está em jogo. A Delta... Não se tem numericamente. E a Delta? É que é a Delta. A Delta é a indiana. Mas chegou uma outra. Nós temos várias, nós temos a sul-africana, nós temos várias alianças, mas a preocupação hoje é com essa indiana, que num primeiro momento pareceu ser bastante agressiva. Então nós vamos ter um período aí que a coisa vai ser misturada. Por exemplo, no estado de São Paulo, serão liberados a partir de novembro, né, acesso aos estádios. Muito bem. Na Europa, em alguns países, isso já está liberado. Né? Quer dizer, já está se fazendo isso. Como? O sujeito leva o comprovante que está vacinado e você faz um aumento da distância. A pergunta que todo mundo vai falar, Urbano, o que você acha? Né? Desde o primeiro momento, o meu raciocínio é lógico. Se há um distanciamento, eu não tenho que impedir que o evento ocorra. Eu tenho que impedir que haja aglomeração. Porque o problema está no distanciamento. Então, se eu vou a um local, vamos pensar num campo de futebol, que é algo que acho que atende o desejo e a curiosidade. Num campo de futebol aberto, né, com grande ventilação, e as pessoas estão numa distância segura, não tem porquê. Não tem porquê. Aí agora eu vou chegar... Estão vacinadas, menos ainda. Então, mas aí que eu quero chegar, doutor Albano, por exemplo, se você faz um almoço ou um jantar, é mais fácil de você administrar as pessoas sentadas do que elas circulando. Então, eu estou falando isso como leigo, mas como um colunista social, e o senhor como meu médico aqui no programa. Você fazendo algum evento neste formato, sentado, concorda, com lugares marcados, posições de 1,5 metro, 1 metro de distância cada um, e pedir às pessoas, não circulem, não circulem pelo salão, fiquem acomodados da melhor forma possível. Você não acha que é melhor? Melhor. E num lugar ventilado, por exemplo, se você puder fazer numa sala, que tenha grandes portas. Isso, e se você puder fazer num ambiente totalmente aberto, né, num espaço da casa totalmente aberto, porque a questão é simples, né? A circulação de ar vai resolver boa parte do problema. O confinamento, essa é uma discussão que daria até um outro programa. Nossa, daria. O confinamento... Fechar as pessoas em ambientes pequenos, eu vou dar só um exemplo. Quando você fala assim, tem que ficar dentro de casa, né? E não conhece a realidade do indivíduo. Às vezes o indivíduo está num local que tem 40, 50 metros e moram 5, 6 pessoas. Exatamente. Quer dizer, agora então, eu pergunto, essa é uma realidade... E por que as favelas, coitadas, todas lá aglomeradas, não tem estatística que a Covid foi mais violenta lá? A Covid teve alguns diferenciais numéricos que não foram muito valorizados na imprensa, mas que ficaram nítidos, né? Por exemplo, a taxa de mortalidade pela assistência diferenciada foi importante. Quer dizer, há diferenças importantes. O grau de exposição também. Agora, numericamente, não depende só da condição social, depende do grau de exposição.
Então, mas as cidades que têm favelas, tipo Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro é uma grande, é um estado que tem muitas favelas, já teria acabado, eles teriam morrido todos. É que não se fez esse recorte da forma como ele deveria ter sido feito. É muito difícil hoje você admitir que, obrigatoriamente, a gente imagina que eles teriam sido mais contaminados. Mas a gente não tem esse número. Por quê? Porque muitas pessoas não tiveram o diagnóstico. A gente não pode esquecer de uma frase que foi colocada logo no começo da pandemia, que durante a Covid você tem 80% de chance de ter uma evolução totalmente favorável, com assistência, sem assistência. Tem 20% que vão complicar e tem pelo menos 5% que podem necessitar de UTI. Isso quer dizer o seguinte, muita gente, o Brasil aponta 20 milhões de pessoas que tiveram. Foram muito mais, com certeza. E que não sabiam que tinham, não é? Tinham. São pessoas que tiveram, às vezes, até dificuldade de acesso. Ou seja, eles não tiveram o atendimento médico, o diagnóstico feito. Nós não podemos esquecer que, durante a pandemia, muita gente diz assim, eu estou com sintomas, mas eu não consigo fazer o exame. Agora, só para fechar esse quadro, eu pergunto, como ficou a Cracolândia em São Paulo? Como fica os moradores de rua que vivem aglomerados? E eu vejo, porque eu ando pela cidade, eu gosto muito de andar a pé, eu vejo os moradores de rua, os mesmos que eu tenho alguns amiguinhos que moram na rua, é verdade, eu conheço vários, e que não tem nada, ou se tem, nem sentem que tem e estão vivendo. Quer dizer, é muito interessante isso aí. Porque os casos que a Cracolândia é um exemplo. Gente, era para dizimar a Cracolândia, não era? Era, mas o problema é que não dizimou? Casos leves, não que eu desejo, pelo amor de Deus. Os casos leves, em qualquer classe social... Mas ali não pode pegar leve. Eu sei, mas não obrigatoriamente, porque o grau de contaminação deles não obrigatoriamente foi maior. Depende muito do grau de exposição. Ou eles têm anticorpos naturais por viverem expostos? Quando você pensa numa infecção, você tem que pensar na exposição, como eu falei, e na própria resistência do indivíduo. Isso. Não obrigatoriamente ele se expôs a um ambiente tão hostil. Porque, na verdade, se ele mora na rua, está num ambiente aéreo, ele pode não ter tido esse contato tão íntimo que você tem na classe média e média alta de proximidade. Eu acho que o problema aí foi essa questão de confinar. Na hora que você tranca as pessoas, aí acaba. Que você tem espaços pequenos, normalmente subdimensionados, eu acho que aí o risco aumenta. Bom, olha, mais que isso, só 2 disso. Isso é, Dr. Albano um dia volta. Mas também para falar, mas vocês gostaram? Viu só que explicação bem coloquial, bem fácil de entender? Este aí é o nosso caríssimo convidado, Dr. Odair Albano. Eu agradeço imensamente a sua disponibilidade. Muito obrigado por ter vindo. Volte sempre, a casa é sua. E nós estamos aqui na Bom Tempo, que você sabe, esse lugar delicioso. E tudo para você que está aí na sua rede social, no seu YouTube, acompanhando o nosso trabalho. Doutor Albano, muito obrigado por ter vindo. Obrigado a você pelo convite e todos aqueles que nos assistiram. Até a próxima. Eu é que agradeço. E para você, um beijão do Almir aqui. Fica grudado em mim, tá bom? Até a próxima.